esta geração perdida, sem saída, solução. Só uma salvação existe em ti, em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova graça, acredito na cruz de Cristo que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto porque breve voltará em ti. Nossa fé não seja apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, em ti, em ti, em ti, em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova graça, acredito na cruz de Cristo que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto porque breve voltará em ti. Perdido encontro perdão, pois agora que como vencer a igreja viva este amor em ti, em ti. Perdido encontro perdão, pois agora que como vencer a igreja viva este amor em ti, em ti. Que as cadeias não prevalecerão, pois elas vão e verão chance, o amor não voltará em vão em ti, em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova graça, acredito na cruz de Cristo que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto porque breve voltará em ti. Olá, irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Limeira, irmãos e amigos que nos ouvem. Nós estamos aqui mais uma vez para a transmissão desta mensagem e a nossa oração que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, principalmente nesses tempos de incerteza que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ler um salmo para a nossa meditação, nesta nossa palavra, é o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol,
nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você já precisou de socorro, de ajuda de alguém? Evidentemente que nós não gostamos muito de pedir ajuda. O sentimento humano, a natureza humana é da autossuficiência, da independência. Nós sempre dizemos para nós mesmos: não vou incomodar, não precisa, eu me arranjo sozinho, pode deixar que eu vou ver, se precisar eu peço de ajuda. Mas às vezes há circunstâncias as quais nós não temos como enfrentar e resolver por nós mesmos. Às vezes há circunstâncias e limites, às vezes seu carro fica no prego, no meio da estrada, e você não tem como se safar, resolver aquele problema por você mesmo. Então é preciso apelar, é preciso pedir o socorro. E assim há tantas outras circunstâncias na nossa vida em que as nossas forças, em que os nossos recursos, a nossa inteligência não é capaz de resolver aquela situação na qual nós estamos envolvidos. Nós necessitamos de socorro. Na verdade, essa é uma experiência humana recorrente. Sempre necessitamos de socorro. O salmo que nós lemos não é o único salmo que fala de socorro. Esse salmo foi escrito, era um salmo que era cantado, era uma espécie de canções, de orações para os peregrinos que periodicamente, nas grandes festas que haviam em Jerusalém, eles se locomoviam em direção a Jerusalém para participar daquelas celebrações. E essas jornadas eram jornadas cheias de riscos, porque muitos se locomoviam com as suas famílias, em grandes grupos. Havia o risco dos assaltos, os riscos dos acidentes, as intempéries, porque eram viagens longas e demoradas. Portanto, tanto na ida quanto na volta, era uma viagem arriscada. E o salmista, então, ele está retratando esta experiência dos peregrinos que, indo a Jerusalém, diz: eu olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? Olhando o livro de Salmos, que é um livro de orações, de canções, nós vemos que esta necessidade do socorro, ela não está presente não apenas naquelas circunstâncias. Nós temos várias orações, vários apelos, onde o salmista está clamando, ele está pedindo pelo socorro de Deus. Nós temos, por exemplo, o Salmo 109, socorre-me, Senhor, Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. E assim por diante, tantos outros salmos, eles ilustram a necessidade do fiel no sentido de pedir, de buscar e de esperar o socorro que vem da parte de Deus. Então nós precisamos aprender algumas lições sobre este salmo, sobre esses pedidos de socorro. E no Salmo 121 não apenas é uma oração, mas é também uma convicção a respeito do socorro de Deus. E a primeira convicção do salmista, que ele está afirmando aqui, que o socorro de Deus é o socorro do tempo oportuno. Ou seja, há um descompasso humano constante entre o nosso relógio e o relógio de Deus. Nós pedimos, nós suplicamos, mas muitas vezes o relógio de Deus não coincide com o nosso relógio. Por isso que às vezes nós impacientamos, nós ficamos ansiosos
porque aos nossos olhos nós estamos julgando que Deus está retardando o seu socorro. Mas o socorro de Deus é o socorro do tempo oportuno. Por exemplo, o Salmo 40 diz: não te demores, ó Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E ele acrescenta: não te detenhas, não te demores, Senhor, ó Deus meu. O Salmo 22 diz: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. É o Salmo 38. O Salmo 40 diz: dá-te pressa, ó Senhor, apressa-te, apressa-te, depressa, Senhor. São várias orações, eu poderia citar outros versículos aqui, em que o salmista está aqui angustiado, expressando aquilo que vai no nosso coração. Nós temos pressa, anseio pelo socorro de Deus. Quando Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo pelas suas irmãs, e Jesus se deteve ainda 4 dias, e depois, quando Lázaro chegou, Jesus chegou à casa de Lázaro, Lázaro já havia sido sepultado, havia 4 dias. Então Marta repreendeu a Jesus: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, aos olhos de Marta, Jesus se atrasara. Mas Jesus tinha seus planos. Jesus tinha em mente alguns projetos. E Jesus não se atrasou. Portanto, o socorro de Deus é o socorro do tempo oportuno. Deus não se atrasa. Deus nem se adianta. Deus opera. Deus atua no momento certo. Nesse sentido, o Salmo 46 é oportuno para nos lembrar isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, o socorro de Deus é na hora certa, no momento exato, na hora precisa que mais nós necessitamos. Deus vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso socorro. Mas há uma segunda verdade a respeito deste socorro expresso nesse salmo que eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. O socorro de Deus é oportuno, mas o socorro de Deus é eficaz. O salmista diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ou seja, Deus não guarda apenas de alguns males, mas Ele guarda de todo mal. Esta era a oração, esta era a convicção, esta é a base da nossa crença, que o socorro de Deus, ele é eficaz. Não é como o socorro humano, que pode acontecer em algumas circunstâncias, mas em outras circunstâncias possivelmente não ocorra, ele não aconteça. O socorro humano, ele é parcial, ele é limitado, ele é condicionado, mas o socorro de Deus, ele é completo, ele é eficaz. Falando sobre o socorro humano, o próprio salmista, Salmo 108, ele nos diz: dá-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Ou seja, limitado, frágil, parcial são as possibilidades do ser humano nos socorrer e nos ajudar. Deus nunca faz as coisas pela metade. O Salmo 34, versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Ou seja,
Deus faz as coisas de maneira plena, completa, mas ainda é preciso lembrar o texto bíblico que nos ensina que o nosso Deus não se cansa, não se fatiga. E nesse sentido, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 28, nos lembra com muita propriedade: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por isso que o socorro que vem da parte de Deus, ele é eficaz, porque é um Deus que não se cansa, que não se fatiga. É um Deus que está sempre atento e olhando amorosamente para os seus filhos, cuidando e socorrendo-nos no tempo oportuno e de maneira eficaz. O socorro que vem de Deus, ele é oportuno, ele é eficaz, mas há uma terceira verdade neste salmo: esse socorro é permanente. É de dia e de noite o salmista está expressando o seu anseio e a sua convicção. Deus nos guarda a entrada e a saída, de dia e de noite, em todas as circunstâncias. Ou seja, há um socorro permanente que vem da parte de Deus. O ser humano é inconstante, nós somos inconstantes. Nós planejamos e desistimos, nós iniciamos, nós começamos a nossa jornada e interrompemos pelo caminho porque ficamos cansados, aborrecidos e assim por diante. Mas o socorro de Deus é um socorro permanente. Além de ser oportuno e eficaz, ele é também permanente. O salmista expressa: é certo que não dorme o guarda de Israel, desde agora e para sempre. Esta verdade também está expressa no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consola, a tua presença estará conosco. Esta convicção expressa pelo salmista que Deus não nos abandona em determinadas circunstâncias e ocasiões. O seu socorro é ocasional, ele é permanente, porque ele está baseado, ele está fundamentado na misericórdia e na graça de Deus. E a misericórdia e a graça de Deus não tem fim. E a misericórdia de Deus se renova na tua vida e na minha vida cada manhã. É isso que a Bíblia nos diz, que as misericórdias do Senhor se renovam, porque elas não têm fim. Ou seja, todos os dias nós experimentamos as misericórdias de Deus, cuidando e socorrendo-nos em tempo oportuno. Muito bem, é preciso lembrar também que esse socorro de Deus, além de ser permanente, mas também a sua salvação é permanente. Lembre-se disso também. Deus não te salvou por alguns momentos, mas a salvação, não apenas o socorro, mas a salvação também não é ocasional, temporária. Deus não estava brincando de salvação quando Ele nos salvou, quando te salvou. A salvação que vem dele, a redenção, é também
uma redenção permanente. Este é o nosso Deus. Eu gostaria de concluir esta nossa meditação lembrando a você que nesses tempos de aflição que nós estamos vivendo, quando muitas perguntas vêm à nossa mente, muitas preocupações vêm à nossa mente, e nós ficamos a nos perguntar: como será? O que vou fazer? Quem poderá me ajudar? Como poderei resolver este problema, esta situação? Eu gostaria de dizer a você que todas as tuas questões de vida, tudo aquilo que te afeta enquanto ser humano, tudo aquilo que te afeta enquanto pessoa, isto também preocupa o coração do Pai. Deus também se interessa pelas tuas preocupações. Elas não são alheias e estranhas ao coração do Pai. Tudo aquilo que nos aflige, Deus também se interessa. E Deus também, misericordiosamente, olha para você, olha para nós, nas nossas necessidades e em meio às nossas preocupações, lutas e problemas. Mas eu gostaria também de dizer a você uma coisa: Deus usa seu socorro e Deus nos socorre através de pessoas. Ou seja, Deus pode nos socorrer de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária, mas Deus também pode usar pessoas para te socorrer. E lembre-se, você pode ser usado por Deus para socorrer também outras pessoas. Então se coloque à disposição do Senhor também para ser um instrumento de socorro dele na vida de pessoas que estão próximas de você. Que Deus te abençoe e que Deus nos dê, sobretudo, a fé e a disposição para crer e para praticar também o socorro dele na vida das pessoas. Amém. Muito bem, nós queremos finalizar essa transmissão e nós não poderíamos deixar de fazê-lo orando ao Senhor, pedindo que Ele aplique a Sua palavra aos nossos corações, mas Ele que também abra os nossos olhos para ver aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então vamos orar. Curve a sua cabeça, você que está na sua casa com a sua família, curve a sua cabeça e oremos juntos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu socorro oportuno, pelo teu socorro eficaz, pelo teu socorro permanente. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Ajuda-nos sempre a confiar, mas ajuda-nos também a ver as pessoas nas quais nós podemos ser os instrumentos de socorro, de ajuda das tuas mãos nas vidas delas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com a sua graça, com seu amor e com a sua comunhão, repouse sobre todos vós, hoje e por todo sempre. Amém.